Olá, aqui é o Luiz Gustavo do Vlog do Professor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito em voga no momento, muita gente falando, muita gente discutindo. É sobre o documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem, né? Está sendo passado na Netflix. Logo depois da vinheta. Bom, vamos lá, gente. Olha só, uma coisa que a gente tem que colocar bem claro, duas coisas, melhor dizendo, que a gente tem que colocar bem claro. Primeiro, a Petra Costa, vamos pegar um pouco do histórico dela. A Petra Costa, ela é filha de duas pessoas que militaram durante quase toda a sua vida adulta na esquerda. Isso, inclusive, ela cita no documentário, não sou eu que estou falando. Ela cita, ela fala, ela mostra no documentário. E aí vem aquela questão, pai e mãe, que militaram na esquerda, mas de forma séria, né? A mãe, inclusive, foi presa, né? Mesmo presídio que a Dilma e tudo mais. Então, qual é a visão que essa criança terá durante toda a vida? De que a esquerda é a coisa mais certa do mundo. Assim como eu sou uma pessoa conservadora, porque a minha mãe me passou essa visão, meu pai me passou essa visão. Tá? Eu fui criado com este viés, com essa ideologia de ser uma pessoa conservadora. Nada mais natural. E sem defender, não estou ganhando nada com isso, mas Netflix, gente, é uma empresa que vive de vídeos. Com certeza, Democracia em Vertigem teve alguém que bancou, pagou. A Netflix só colocou lá o selo, né? Produzido pela Netflix. Mas alguém pagou, não foi a Netflix que pagou. Então isso é uma crítica que eu faço às pessoas que às vezes, e eu vi muito isso, né? Nossa, porque vai vir pela Netflix, meu Deus do céu, eu vou cancelar meu contato com a Netflix. Meus pêsames. Tem muito filme bom na Netflix. Muita coisa boa ali, né? É tipo aquele detalhe que eu sempre falo. Ah, eu não vou ver a Netflix porque ela passou um filme sobre gay. Tá, então sai de casa, gente, porque gay tem no mundo inteiro, tá pelas ruas, tá no trabalho, tá em tudo quanto é lugar. Então fica trancado dentro de casa, vira, né, aqueles bonequinhos da alegoria das cavernas. Fica trancado lá no fundo, olhando só para a sombra. Mas, críticas à parte, vamos ao vídeo, né? Quem por um acaso achava que ia ter alguma coisa muito bombástica, me desculpa. O trabalho da Petra foi simplesmente ela juntar uma amálgama de informações que qualquer pessoa que tenha um pouco de informação de internet e tudo mais, consegue. Talvez ela tenha tido um pouco mais de sorte, porque tem alguns vídeos ali que são dentro do Palácio do Planalto, em situações muito intimistas. Então, né? Conversas com Dilma, conversas com Lula, conversas com Zé Eduardo, que foi o ministro da Justiça e advogado da Dilma, né? Mas não teve nenhuma coisa que a gente não pudesse observar se fizer um pouquinho de pesquisa numa internet da vida. Então, agora, vamos colocar alguns pontos que são importantes. Realmente, qual é a visão que quer vender com esse documentário? Que o Lula é um cara bom. Bom, eu nunca escondi de ninguém que eu
sempre falei que o Lula é um grande orador. É um cara que consegue cativar a massa com a palavra. Isso é uma verdade. Ele, Hitler, Mussolini, Fidel Castro. A lista é meio grande, né? Mas, tá? E ele é o tipo do cara que ele é populista. E sempre foi. O próprio Bolsa Família, que é citado no documentário como sendo feito por ele, o que é uma mentira. O Bolsa Família, na verdade, foi um aglomerado de vários dinheiros sociais que o Fernando Henrique Cardoso criou, que inclusive não foi nem o Fernando Henrique Cardoso, foi a esposa dele, né, Dona Ruth Cardoso, né, e que criou para poder ajudar a população, e ele juntou tudo e fez um único no Bolsa Família. Então, mas é uma questão de visão também, da mesma forma como ela usa, né, no vídeo, muito emotivo, o discurso final do Lula, né, lá preso no sindicato, porque tem 2 discursos no sindicato, de 79 e quando ele está para se entregar. O discurso de quando ele está para se entregar, Nossa Senhora, quase que eu choro. Porque se quiserem calar a minha voz, a voz de vocês será minha. Se eu morrer, o meu coração baterá em vocês. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma demagogia desgraçada do Lula. Tá? Então, quem conhece um pouquinho de política, um pouquinho de história, um pouquinho de políticos, sabe que isto daí, tá? O Lula é um dos últimos remanescentes da velha história de demagogos que começava com Ulisses Guimarães, com Leonel Brizola e com uma série de outros aí que a gente pode citar, que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui com isso. Demagogia pura, tá? Mas algumas coisas são importantes a gente destacar no vídeo. E eu quero fazer exatamente, são esses destaques. Primeiro, ela tem uma sequência em que ela faz a fala das 3 campanhas do Lula. As 2 do Fernando Henrique Cardoso e a de 2002, quando ele ganha. E a de 2002, qual é a diferença das outras? Ele faz o pedido de apoio aos empresários. Isso é uma tônica que é importante, a gente vai ver durante quase todo o vídeo, e a gente verifica que a Lava Jato ela mostra exatamente o quê? Esse envolvimento dos políticos com os empresários, gerando todo o processo de corrupção que a gente tem no Brasil. Isso não é segredo para ninguém, tá aí, é só procurar e ver. Tá? Uma outra coisa que a gente vai ver também, o próprio discurso do Lula em 2003, nossa, aquele discurso é algo de fantástico. Se aquilo ali fosse criado no Brasil, o Brasil seria uma maravilha, mas ficou só na palavra. Então, a todo instante, ela tenta colocar o Lula como herói, como salvador da pátria. Tanto é que tem um momento em que ela cita que o povo está mudando, deixando de ver Lula como salvador da pátria e está migrando para Bolsonaro para salvador da pátria. Isso demonstra para mim uma certa calhordice, né, no vídeo. Porque o Brasil não precisa de salvadores de pátria. O Brasil precisa de homens que tentem pensar no povo. Mas vamos lá. A gente vê, né, uma série de situações que são assim emblemáticas. Em 2002, ele fala do pedido dos empresários. Logo depois, ele verifica que ele não tem base, o Lula não tem base para se sustentar, e aí ele começa a fazer busca de apoios. Quem ele vai apoiar? Quem ele vai buscar apoio? Vai buscar apoio no PMDB. E aí tem uma coisa interessante. Quem é que está no PMDB? Quem é que está na foto, no vídeo do PMDB com o Lula? Sarney, Temer, Jucá, Renan Calheiros, Marcelo Crivella, Magno Malta. A gente verifica que as pessoas, né, mudam de pele
mas continuam querendo ficar no poder. Uma coisa que a gente começa a verificar, né, também nessa questão, e que vai ser observado no filme, é a necessidade de ter o apoio do MDB, e aí eles colocam quem? Michel Temer. Eles não abrem mão dessa questão. Tanto que lá no final do filme, logo depois que o Temer assume, tem uma conversa entre o Jucá e o Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, em que eles falam exatamente nisso. Teria que dar o golpe, né, o golpe, que o pessoal tanto fala, para tirar a Dilma, colocar o Temer. Por quê? Porque a cabeça deles estava a prêmio. E o Temer entrando poderia tirar a cabeça deles a prêmio. Mais uma vez, vem aquilo que eu falo e que todo mundo que me conhece sabe. Tá? Não existe partido político no Brasil, ideológico. Existe partido fisiológico, apenas para avisar o seu lado, o lado do seu partido e nada mais. Esse é o motivo pelo qual eu sempre defendi a monarquia, porque não vou entrar no mérito da questão hoje. Tá? Uma outra coisa também que é importante no vídeo, né? Começa-se a haver as manifestações, 2013, as manifestações dos 20 centavos, e aquela coisa toda e tudo mais, e aí vem uma fala do Aécio, que diz que as forças obscuras estariam despertando. Quem são essas forças obscuras? MBL, Revoltados Online, vem para as ruas, ou seja, os movimentos populares que começam a usar a internet e os meios de comunicação da internet para viralizar as suas ideias, tornam-se seres e forças obscuras. Parece até coisa de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros fala das forças obscuras também, né? Vai por aí afora. Só que a gente começa a observar, por exemplo, que em 2013 as coisas são pacíficas. Na manifestação anti-Dilma, já em 2015, elas começam a se tornar violentas, de confronto. O que ela está tentando mostrar aí? Que a pobre coitada da Dilma sofria. A gente tem que começar a notar esses pequenos detalhes, essas pequenas nuances, para ver como foi o pensamento da Petra Costa ao montar esse vídeo, a tentar passar para o povo que essa esquerda que ela defende, principalmente a partir do PT, o que eu acho estranho, porque os pais dela tinham como mentor o senhor Pedro Pomar, que era um dos grandes líderes e criadores do PCdoB. Talvez os pais dela fossem do PCdoB, não sei, mas ela se bandeou para esse lado do PT, mas também PCdoB, PT, é tudo a mesma casa. Tá? Tudo farinha do mesmo saco. Né? E aí a gente tem uma coisa que é fantástico, algo que a mídia de repente não viu, eu pelo menos não vi. Né? Um telefonema do Lula está no telefone falando com alguém, de que ele havia acabado de vir de uma reunião com a Dilma e que estava tudo acertado, que ele seria indicado ministro da Casa Civil. Não é o telefonema do tchau, querida. Não. É ele telefonando para alguém, que eu não identifiquei quem foi, falando dessa reunião com a Dilma. Que isso acontece no dia 16 de março e que ele não seria empossado agora, seria empossado no dia 19 de março, né, 3 dias depois. Então, aí a gente já começa a verificar, né, como que esta coisa caminha, como foi a armação. E aí tem um outro detalhe interessante, né? O juiz, na época, Sérgio Moro, estava sendo inquirido pelo Senado por conta, né, da gravação daquele áudio do tchau, querida, né, da Dilma, dizendo que ia mandar o Messias lá na casa do Lula para ele assinar o documento de posse, para deixar assinado. Qualquer coisa era só enfiar o documento.
né? E isso gerou um processo sério porque o Sérgio Moro soltou isso. E aí é que é o interessante. O senhor Lindinho Berg vai para a plenária do Senado dizer que isto era uma vergonha, é um absurdo. Agora, o Verdival invadir a conta do Telegram do Dallagnol conversando com o juiz Sérgio Moro não era vergonha, né? Porque seria utilizado, supostamente, para dar liberdade ao capo do PT. Então por aí a gente começa a ver como pensa estes canalhas, apenas para o seu bem-estar e dos seus, e não do povo. O cara está preso porque ele foi preso, não é porque roubou um centavo, não. Ele está preso porque ele foi preso por um juiz de primeira instância e foi julgado de segunda instância e em terceira, porque na terceira instância diminuíram a pena dele, mas 3 instâncias e o cara é culpado. Desse fato tem uma coisa aí que a gente tem que ressaltar. Tem uma pessoa que ele vai fazer uma coisa que foge do viés de tudo que tem feito ultimamente. O senhor ministro Gilmar Mendes, é ele que nega essa posse do Lula. Ele não aceita a nomeação, né? Ele indefere a nomeação para a Casa Civil. Pelo menos uma coisa de bom ele fez, né? O crédito negativo está ruim, porque depois ele fez um monte de besteira, mas tudo bem, deixa pra lá. Então, e aí vem a fala no filme, na continuação do filme, vem a fala do Zé Eduardo Cardoso, em que ele fala que a corrupção existe desde o descobrimento. Gente, me desculpa, qualquer professor de história sério sabe que a classe política do Brasil sempre foi canalha. Sempre. Ela nunca foi boazinha. Ela sempre foi canalha, ela sempre foi ruim, ela sempre foi problemática, ela sempre visou apenas o seu umbigo, nada mais do que isso, desde a época da colônia. Então, dizer corrupção desde o descobrimento não contou nada de anormal, não me falou absolutamente nada de novo. Tudo o que ele disse está dentro de qualquer estudo histórico bunda que você fizer por aí, tá? Mas ele reconhece, tá, que as pedaladas foram feitas. E o que é pior, a Dilma vai ser julgada por uma questão séria. As pedaladas fiscais, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, é dado. Mas qual foi o total de pedaladas do Fernando Henrique Cardoso? 500 bilhão. Da Dilma, 30 e tantos bilhões, 100 e tantas pedaladas, tá? Da mesma forma como a gente faz um adendo aí, né, a questão da grita do contingenciamento de verba da educação, né, que o Bolsonaro contingenciou 2 bilhões e 200, todo mundo gritou, né? Ninguém falou nada dos 6 bilhões que o Lula, né, contingenciou, dos 10 bilhões e 500 só em um ano que a Dilma contingenciou e 20 e tantos bilhões que ela contingenciou no tempo que ela teve governando. Então, na verdade, mais uma vez eu digo, o vídeo foi feito e lançado lá para fora para os Estados Unidos, e aí veio lançado aqui para o Brasil também, para tentar fazer com que Lula e Dilma fossem vistos como coitadinhos. Me desculpa, mas só engana marciano, que não tem contato com político. Porque se tiver algum contato, vai ver que, na verdade, é uma grande mentira o que está no vídeo. O que está no documentário é uma grande mentira, né? Uma outra coisa que é importante também no documentário, quando ele cita que o problema do impeachment foi uma grande briga política entre a Dilma e Cunha. Descobriu-se a pólvora. Claro que foi. Claro que foi. E aí é que tem uma coisa interessante, uma fala do Maluf. Maluf é Maluf, né? É um ser histórico dentro da política, né? Maluf fala
que a Dilma não fez as coisas no caso, ao gosto dos partidos. Ora, a presidência da República tem que fazer alguma coisa a gosto dos partidos? Ou é em prol do povo e do país? Cadê a porcaria da democracia? Essa é uma pergunta muito boa. Democracia em vertigem. Eu daria o nome do filme de Nunca Houve Democracia Nessa Porra. Porque nunca houve. Mas vamos voltar lá. Então ele fala exatamente disso. Que a Dilma simplesmente se perdeu porque ela não fez aquilo que os partidos queriam. Ele inclusive cita uma coisa que eu achei assim fantástica, né? A boa cozinheira não é aquela que cozinha para o seu gosto. É aquela que cozinha para o gosto de quem vai comer a comida dela. Ou seja, teoricamente, tecnicamente, realmente falando, o que o Maluf disse foi que a Dilma caiu porque não fez o que os partidos queriam. Não deu o que os partidos queriam. Simplesmente os partidos tiraram o poder. E ela tem uma fala que ela diz que em 2015 ela não governou, porque para isso ela teria que ter 20 partidos juntos, porque ela não tinha maioria. E aí isso é uma fala interessante. 20 partidos. Nós tínhamos em torno de quantos partidos representados no Congresso? 25, 26. Se ela precisa de 20, fora o PT, fora o MDB, quem são os outros 18? Centrão. Então por aí a gente vê como é que funciona essa situação, que é extremamente emblemática. E a gente vai para o fechamento da coisa. A fala do Gilberto Carvalho, ex-secretário-geral da Presidência. Ele fala de uma alusão a uma visão de pé dentro e pé fora que o partido tinha que ter quando entrou. Qual é a visão do pé dentro e pé fora? A visão do pé dentro seria, né, o partido estar dentro das instituições e começar a formalizar essas instituições à cara dele. E o pé fora? O pé fora era aquela ligação com as lutas sociais que o partido inicia lá em 80. E ele diz que num determinado momento esse pé fora é abandonado. Por conta da governabilidade, o partido fica preso só ao pé dentro, passando a depender apenas do Congresso, tá? E dos grandes amigos, naturalmente, ou seja, os financiadores de campanha. Quem? Os empresários. Só que ele diz uma coisa que é importante. Faltou o partido fazer a reforma política. E nessa reforma política acabar com o financiamento de campanha pelos empresários. Olha a visão que ele tem. Com o financiamento de campanha pelos empresários, o empresário financia a tua campanha. Você se elege. Amanhã esse empresário vai vir cobrar de você o dinheiro que ele botou na tua campanha. E o que acontece? Você tem que dar. Você tem que fazer o apoio. Por isso as grandes empresas construtoras ganharam tanto dinheiro com esse processo. Chega um momento em que eles falam que Caixa 2 era uma coisa natural. Caixa 2, não se falava em Caixa 2. Caixa 2 era uma coisa normal. Gente, Caixa 2 é crime. Hã? E aí ele diz que deveria de acabar com isso. Por quê? Porque ele ainda fala, a palavra que ele diz né, confesso que a reforma política era fundamental ser feita para acabar com a desgraça do financiamento das empresas. E aí estava a mãe da corrupção, tá? Porque o cara é candidato, precisa da empresa, a empresa dá o dinheiro, depois vem pedir uma coisa para o cara pensa, se não fizer a concessão, né, desse ou daquele projeto, ele não vai ter dinheiro para a próxima campanha. E aí
E o Gilberto Carvalho critica exatamente o quê? Como é que a gente vai lutar com isso, já que a justiça privilegia os poderosos? Ora, se você é poder, se você é governo, você ainda está com medo da justiça? Levando em consideração que dos 11 candidatos, dos 11 ministros, 8 foram colocados pelo governo petista? A incoerência que existe. E é o que eu estou falando. O vídeo, na verdade, ele não mostra uma coisa fora do normal. Ele mostra a realidade. Ou seja, a propaganda vendeu uma coisa, mas na verdade o vídeo está mostrando uma outra coisa se você sentar e analisar com calma o que foi veiculado nele. A Petra tentou, né, criar uma visão de tadinho no PT, e na verdade ela criou foi a realidade do monstro que foi o PT, que se deixou vender pela corrupção, que se perdeu na corrupção. Um partido que muitas pessoas falam isso, e eu falo também, um partido que poderia ter feito a diferença no Brasil, com um líder carismático como Lula, ele acabou se perdendo. E acabou tomando o caminho errado. O caminho que não era para estar. Ele acabou tomando um caminho totalmente diferenciado. Se ele tivesse calado a boca, ficado quieto, sem entrar em foros de São Paulo, o PT estaria no poder até hoje. E se por um acaso as reformas sociais que o PT tinha pensado, ou falado, ou imaginado tivessem sido feitas, talvez hoje nós tivéssemos um Brasil diferente. Não estou defendendo o PT. Estou fazendo uma análise de professor de história, de comentarista, de vlogueiro, em cima de um vídeo, um documentário que eu vi. E aí vem uma coisa interessante também, tá? Para a gente poder fechar. São duas falas. A primeira é da Dilma, em que ela fala: todos nós seremos julgados pela história. Seremos. Com certeza, daqui a alguns anos, todos esses aspectos serão julgados pela história. Só espero que a história tenha mudado o seu viés e as cabeças das pessoas também, para que essa história não seja perdida. E a outra coisa é uma fala que para mim foi a mais emblemática de todas do vídeo e que para mim reflete aquilo que eu penso. Há três servidoras, três serventes limpando uma escadaria, varrendo uma escadaria, logo depois da saída da Dilma. Uma delas está sendo entrevistada, falando, e ela fala uma frase que é totalmente emblemática. Democracia, na verdade, não existiu democracia. E isso realmente nunca existiu no Brasil. Democracia no Brasil passou longe. Nunca aconteceu. Nunca. Me desculpem os puristas, o pessoal da monarquia que vai ver de repente esse vídeo. Não tinha democracia no governo de Dom Pedro II. Não tinha, não. Não mente. Não tinha democracia. O que nós tínhamos era um imperador fantástico. Mas nós tínhamos um bando de políticos corruptos que não deixaram. Tanto não deixaram que Dom Pedro segurou a peteca durante 40 e poucos anos. No momento em que era para ele fazer a transição para a princesa Isabel, os caras foram lá e cortaram o barato. E fecharam o nosso império. Então não existe, nunca existiu democracia no Brasil. Não sei nem se agora ainda está. Se agora tem. Se agora está se veiculando democracia. Espero que você faça uma limpeza. Que um dia a democracia exista. Aí sim, nesse dia, a história será julgada. Fatalmente, muita gente terá a cabeça a prêmio. E não será o herói que muitas das pessoas fazem
como a Petra Costa quis colocar o PT e as pessoas do PT como heróis dessa história. Desculpa, no meu pequeno entendimento, na minha humilde visão, ela simplesmente deu um tiro no pé. Ela apenas desnudou um partido corrupto, com gente corrupta, ligado a outros corruptos. Infelizmente, a real história do Brasil. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu prometo que eu vou colocar outros vídeos a mais. Ah, só para fechar, não dá para a gente dizer que isso é um documentário, tá? Isso foi apenas a visão da Petra. Porque documentário para mim é algo que envolve muita fonte. Eu vou deixar aqui no final a passagem do final do filme. Vocês vão ver que em questão de visão histórica, nós só temos a figura do Eduardo Bueno, mais ninguém. Então isso para mim não é um documentário. Isso para mim, na verdade, foi um filme que a senhora Petra quis fazer para colocar a visão dela. Está longe de ser documentário. Um abraço e até a próxima.